Olha, se Vitória Se Vitória fosse nossa. 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 Eu cresci numa cidade que os meus amigos, eles costumavam nutrir um ódio por aqui, queriam sair daqui, procurar oportunidade de emprego em outra cidade. É um sentimento bastante natural porque, se a gente perceber, são 5 décadas dos mesmos grupos revezando no poder, grupos que vieram da tradição dos coronéis, daquelas famílias de engenho. E com o crescimento econômico da cidade, a gente começa a perceber uma independência, não só econômica, mas política. As pessoas começam a ficar independentes da prefeitura, começam a pensar sozinhas, né? E é um quadro que a cidade começa a dar brecha para a gente sonhar. E nessas brechas é que começam a surgir os coletivos de cultura na cidade, os coletivos de proteção dos animais. O Centro Acadêmico de Vitória começa a pautar as discussões de Vitória. O Coletivo Galileu ocupa o Conselho de Cultura. Corrente pelo Bem dos Animais começa a olhar para a causa animal com um olhar mais sensível. E o Aposente começa a cobrar que os vereadores trabalhem. O Regula Busão começa a pensar a regulamentação do transporte e a criação de um fundo de transporte para fazer a manutenção. E é uma cidade que começa a perceber que existem várias vitórias dentro de Vitória de Santo Antão. E uma dessas vitórias acredita que a cidade é pequena para caber nos nossos sonhos. E se os nossos representantes não nos deixam sonhar, por que a gente vai deixar eles dormirem? Então a pergunta que vem de dentro da gente é: se Vitória fosse nossa, o que a gente poderia fazer para melhorar? Olha, se Vitória fosse nossa, é uma boa pergunta, mas Vitória já é nossa. A gente já ocupou a cidade, a gente está repensando política cultural em Vitória de Santo Antão. A ideia é que a gente deixe de lado a política dos grandes eventos da cidade, que a gente invista em ações permanentes na cidade e artístico-culturais em Vitória de Santo Antão. O cinema, o teatro, a dança, as artes cênicas de uma maneira geral, enfim, todas as outras linguagens estarem permanentemente na cidade de janeiro a janeiro. Se Vitória fosse nossa, eu queria a reforma do Cine Iracema. O CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial, ele seria mais próximo dos centros de saúde localizados no centro da cidade, porque seria uma forma da gente conseguir retirar a mania de tratamento manicomial, que é um conceito muito ruim que nós temos para o tratamento das pessoas que têm sofrimento psíquico. Eu queria melhorar os policiamentos daqui da cidade e o saneamento, inclusive no meu bairro, que está precisando. Só aposentaria as velhas políticas dos coronéis que estão comandando a cidade nos últimos 60 anos. Se Vitória fosse nossa, nós lutaríamos por melhores condições de saneamento básico para a população. Eu incentivaria as mulheres na vida social da cidade, na vida cultural e em geral, junto com a participação de mais coletivos feministas que representassem as mulheres em todas as áreas de trabalho e afins. Buscaríamos integrar os setores urbanos e rurais para melhorar o desenvolvimento da nossa cidade em todos os setores. No João Murilo aconteceria menos mutilação do corpo da mulher e a humanização no pasto. Se Vitória fosse nossa, políticas públicas voltadas para IST, HIV, AIDS e hepatites virais seriam efetivadas e a classe trabalhadora em situação de prostituição, uma classe que é totalmente esquecida, que vive nas madrugadas porque o mercado formal hoje não as atende, de fato seriam legitimadas. Essa classe de fato teria seus direitos organizados, seus direitos reconhecidos. Se Vitória fosse nossa, eu não teria medo de ir para a faculdade à noite. Nossas escolas de ensino fundamental trabalhariam o que é participação política, independente de ideologias. Eu investiria mais em saneamento básico, porque a situação do loteamento real e de Água Branca está uma calamidade. Se Vitória fosse nossa, eu não teria medo de andar na rua com a roupa que eu quisesse. Se Vitória fosse nossa, acho que a gente teria que lutar mais pela cultura, porque o pessoal que trabalha com cultura aqui em Vitória trabalha na resistência, não tem nenhum apoio do poder público. E cultura está muito atrelado à educação, né? Então sem educação não tem como a gente construir uma pátria melhor, uma população melhor, uma comunidade melhor. Então cultura eu acho que é que a gente tem que investir.